Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Mais um dia aqui compartilhando o pão com um versículo e uma breve mensagem para meditarmos nessa tarde, ou independente do momento que você veja. Vamos lá? O versículo de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 14. O texto sagrado diz assim: Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu e os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que tinham visto depois da sua ressurreição. Glória a Deus. O cenário aqui, o próprio texto fala, é a ressurreição de Cristo e ele aparece aos 11. Mas antes de aparecer aos 11, aos 11, porque Judas já tinha se enforcado. E logo antes de aparecer, o Senhor apareceu tanto para Maria Madalena e as outras Marias, as mulheres, e para os dois discípulos que estavam no caminho de Maús, que contaram para os discípulos, mas eles não criam. E o Senhor lhes aparece. E eu aprendo três coisas com esse versículo que eu gostaria de meditar com vocês rapidamente. A palavra diz assim, ó: Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Eu quero declarar profeticamente, meu irmão, Jesus lhe aparecerá, a palavra será cumprida. Aquilo que ele prometeu acontecerá diante dos seus olhos, será revelado, será manifestado no plano carnal, no plano da nossa realidade. Antes era só um olhar da fé, mas agora não, agora é vivo. Jesus tinha dito que ele morreria, mas que ressuscitaria, e os discípulos estão vendo. E perceba que enquanto eles comiam, entenda, será num dia comum, talvez num dia em que você esteja almoçando ou jantando, ou então talvez num dia que você esteja indo para um trabalho, num dia sem expectativa nenhuma, Jesus lhe aparece e muda toda a sua vida. Mas olha, perceba que ele fala assim, ó, ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada. Não há problema ter momentos, irmãos, em que nós vamos duvidar. Alguns momentos vão acontecer assim. Nós vemos Tomé que pede para colocar o dedo nas chagas de Jesus, e Jesus gentilmente deixa ele colocar e ele reconhece o senhorio de Cristo, falando em João capítulo 20, versículo 19, meu Senhor e meu Deus. Nós vemos também João Batista, quando está na prisão, ali em Marcos capítulo 6, se pedindo aos seus discípulos que vão até Jesus depois de tudo que ele fez, perguntarem: é você mesmo que nós esperamos ou devemos esperar um outro? Então, momentos de incredulidade haverá durante o momento da nossa caminhada. Haverá momentos em que nós duvidaremos da promessa, irmão. Haverá momentos em que nós duvidaremos até mesmo da existência de Deus. A grande questão é que quando a incredulidade ela se torna obstinada, ou seja, persistente, e era o que os discípulos viviam naquele momento. Então não deixe que a sua incredulidade se torne obstinada. Por quê? A palavra fala assim, ó, que a incredulidade obstinada atrai a repreensão de Deus. E a repreensão é o castigo, irmão. É um castigo para que as pessoas venham a crer de fato que Jesus existe, que Deus existe. Agora ele só repreende quem ele ama. E a terceira coisa, ele fala assim, ó: pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. E Jesus deixa uma dura exortação para nós, irmãos. O que? Para nós crermos no testemunho do fiel. Jesus já mudou a vida de muitos. O irmão Alisson, por exemplo, teve a vida totalmente regenerada. Era um ex-drogado, um ex-adicto, hoje totalmente firme em Cristo. Logicamente, se trata muito mais, irmãos, da força que ele me segura do que eu mesmo seguro ele, porque eu sou fraco, como todos os irmãos, tenho plena convicção. Tenho os meus momentos de incredulidade, mas não deixo que ela seja obstinada. Mas que nós venhamos sim a crer naqueles que nos falam dos grandes feitos e das grandes maravilhas do Senhor, porque o Senhor ainda continua mudando histórias, o Senhor continua ainda transformando vidas, o Senhor ainda continua resgatando aqueles que estão perdidos e salvando. E talvez o próximo possa ser você, num dia comum. E que essa mensagem chegue hoje para mudar o seu caminho da incredulidade para a fé, porque em Apocalipse capítulo 3,
versículo 19 fala: repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. E a palavra diligência significa justamente perseverança. Então não pare, meu irmão, não pare, minha irmã. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã em um firme propósito, Pai. Não queremos deixar que a nossa incredulidade chegue num ponto, Pai, de obstinação. Por isso nós Te pedimos ajuda. Faça Teus sinais e as Tuas maravilhas. Ó Deus, fala conosco a respeito da Tua promessa no dia de hoje ainda. Aviva ela em nosso coração, Pai, incendiando o nosso coração para que possamos avançar, arrependendo, deixando para trás tudo aquilo que precisamos deixar, como por exemplo a incredulidade, e avançando rumo ao alvo, para que nós vejamos, Pai, num dia comum ou no dia que o Senhor determinou, a manifestação da Tua obra, a manifestação do Teu milagre em nossa vida. É o que nós oramos e pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Irmão, minha irmã, se você não desistir, você vai chegar lá. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.